Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32. Que diz a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, para te ofertar um culto, para te exaltar, para bendizer, enaltecer o teu santo nome, Pai. Eu te clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Ilumina minha mente, Pai, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Prepara os nossos corações, Pai, para o Senhor falar aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que muitas vezes queremos ouvir. Ser conosco, Pai, nesta noite. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que acabo de ler é um texto conhecido de muitos de nós. Ao meditar nesse texto e na mensagem desta noite, me debruçando nesta porção tão rica, uma porção onde o Senhor nos revela tantas verdades, onde o Dr. Martyn Lloyd-Jones pregou essa exata porção em praticamente 20 encontros, pela riqueza que o texto das Sagradas Escrituras nos traz. Nós acabamos de ler acerca de um Deus amoroso,
mas que está irado contra a impiedade e a perversão de uma humanidade caída. É importante, antes de prosseguirmos, frisarmos acerca das consequências da queda da humanidade em Adão. A queda, ela não trouxe apenas uma distorção ou pequenos problemas que poderiam ser facilmente solucionados ou dirimidos pelas próprias pessoas. Longe disso. O pecado, ele trouxe uma ruína, uma destruição, uma rebelião, uma perversão completa da humanidade contra o próprio Criador. Mas para entendermos o que Paulo escreve nesse texto, acerca da depravação do homem, se faz necessário nós voltarmos de fato para a queda. Se faz necessário nós termos a dimensão que de fato Deus criou tudo de uma forma perfeita. Mas Adão, como nosso representante federal, ele desobedeceu ao Senhor. E em Adão toda a humanidade caiu, toda a humanidade pecou. Todos os homens em todos os lugares trazem consigo a natureza adâmica, o pecado do nosso representante. É como bem declarou o salmista Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O teólogo reformado Hermann Bavinck, ao tratar acerca do pecado original, ele é extremamente cirúrgico ao dizer: assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também por toda a pessoa. Ele exerce influência sobre toda a pessoa, sobre a mente, a vontade, o coração, a consciência, a alma e o corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. O coração de uma pessoa é mau desde a sua mocidade e fonte de todos os tipos de males. O nosso coração é enganoso e é inclinado para o mal. E todos os males descritos por Paulo nesta carta, especificamente do verso 18 ao verso 32 que acabamos de ler, retratam a depravação humana como uma consequência da queda da humanidade em Adão. Como consequência dessa situação de depravação e corrupção da sociedade, a ira de Deus se revela dos céus. É interessante, igreja do Senhor, que Paulo inicia o seu argumento discorrendo acerca da ira de Deus. Ele poderia falar acerca do seu amor, da sua bondade, da sua longanimidade, da sua misericórdia, mas não. O apóstolo Paulo não estava preocupado em escandalizar as pessoas, inclusive os irmãos mais melindrosos. Ele não estava preocupado com os mais sensíveis, mas ele fala de forma clara e direta acerca da ira de Deus. E ele começa a discorrer acerca de um Deus irado contra a impiedade. E você pode estar olhando para mim agora e se questionando: como um Deus santo e tão bondoso pode se irar? Quando imaginamos acerca da ira de Deus, vem em nossa mente a nossa ira pecaminosa, rebelde, egoísta, egocêntrica. Mas quando nós olhamos para o caráter do Senhor, a ira de Deus, ela não é uma ira egoísta, ela não é um desatino
um aborro, uma fúria. Não é uma explosão de paixões, de sentimentos incontroláveis, como muitas vezes eu e você manifestamos no nosso dia a dia. A.W. Pink, discorrendo acerca da ira de Deus, ele fala com muita precisão. A ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado, porque este é rebelião contra a sua autoridade, ultraje a sua soberania inviolável. Meus amados irmãos, a ira de Deus é a maior e inconteste prova que o Deus Santo, ele não é indiferente ao pecado. E tudo aquilo que afronta a sua santidade, rouba a sua majestade, o seu governo, ele se ira com a sua ira justa para rejeitar essa postura. Dr. Russell Shedd costumava dizer que nós nunca devemos falar do amor de Deus sem falar da sua justiça. Estamos diante de uma geração, de um evangelicalismo que fala-se muito do amor de Deus. É verdade, o apóstolo João diz que Deus é amor. Mas esse mesmo Deus de amor é um Deus que se ira contra o pecado, contra a iniquidade, contra a injustiça. Meus amados irmãos, o texto fala que a ira de Deus se revela dos céus. Essa ira se revela contra o pecado, contra a rebelião dos homens contra o seu Criador. E ela vem de cima do trono daquele que governa, que dirige todas as coisas. A ira do céu é uma resposta santa de Deus à sua criação, que está em plena rebelião contra o Criador. E o texto nos fala que a causa da ira de Deus é a impiedade e a perversão da humanidade. A impiedade está relacionada à rebelião do homem com o próprio Deus, com o seu relacionamento com Deus. Enquanto que a perversão está relacionada no lidar, no tratar do homem com o próprio homem. A impiedade é a rebelião contra Deus, a perversão é a rebelião contra o próprio homem, contra o seu próximo. E o texto fala que o homem detém a verdade de Deus pela injustiça. Mas que verdade é esta que está na mente do apóstolo Paulo? A resposta está nos versículos seguintes, no verso 19, no verso 20. Mas será que os gentios realmente têm suficiente conhecimento acerca da verdade ao ponto de serem considerados culpados diante de Deus? O texto nos responde dizendo: porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus se revelou, Deus se manifestou através da criação para toda a humanidade. Calvino inicia as Institutas dizendo que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele graciosamente se revelou para nós. Não que os homens agindo pela sua vontade e pelos seus impulsos pudessem ter descoberto o Senhor, mas com uma passagem expressa, Deus se deu a conhecer através da obra da criação. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a criação de Deus,
Quando nós olhamos para as pessoas, cada uma com a sua individualidade, com as suas características. Quando nós olhamos para a riqueza das florestas, da fauna, de tudo que foi criado pelo Senhor. Nós não temos como chegar a uma outra conclusão, que de fato existe um Deus Criador, que criou, que sustenta e que governa todas as coisas. E o texto fala que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Uma manifestação compreensível de Deus, porque de outra forma nós permaneceríamos eternamente sem conhecê-lo. John Stott, ao falar acerca dessa questão, ele fala com muita peculiaridade. Ele afirma: assim como o artista se revela naquilo que ele desenha, pinta ou esculpe, assim o divino artista se revelou através da sua criação. Na criação nós encontramos as digitais de um Deus Criador, de um Deus que se revelou para toda a humanidade. E é interessante que na sua autorrevelação, através das coisas criadas, nós podemos perceber 4 características marcantes. A primeira delas, que a criação é universal, pois ela se destina a todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Ela não é direcionada a um certo grupo. A criação também é natural, porque se deu através da ordem natural de Deus, se revelando para a sua criação. A sua autorrevelação na criação, ela também é contínua, porque ela vem desde a criação do mundo até os nossos dias, manifestando o poder e o esplendor do Senhor. E finalmente, a autorrevelação de Deus, ela é criacional. Ela revela a glória de Deus através da criação. No que se opõe à revelação especial, salvífica, que manifesta a graça salvífica de Deus em Cristo e nas Escrituras. Deus se fez conhecido para toda a humanidade, em todos os lugares. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, de forma ampla e plena, um mundo criado por Deus pode perceber através da criação. E o texto segue dizendo: tais homens são por si mesmos indesculpáveis. Não haverá desculpas no dia do juízo. Esses homens são indesculpáveis. São aqueles que impedem a verdade pela sua injustiça, que não têm piedade, que têm impiedade, que são perversos. Por isso são indesculpáveis diante de Deus. Mesmo que a revelação natural da criação de Deus não seja suficiente para salvar o homem, ela é suficiente para responsabilizá-lo no dia do juízo final. Ninguém poderá, em lugar nenhum do mundo, dizer, se colocar indesculpável, tentar argumentar acerca do Senhor. E essa porção das Escrituras cai por terra a questão daqueles povos que estão isolados, aqueles índios que estão excluídos em uma tribo que não foi alcançada. O Deus soberano, ele fala de forma muito clara que absolutamente todos estão inculpáveis diante de Deus. E o texto segue falando que o homem rejeitou Deus deliberadamente. E ele acabou tornando-se insensato, ao ponto de fabricar os seus próprios ídolos.
É interessante que o problema da humanidade não é a falta de conhecimento de Deus, mas a negação do próprio Deus. O homem tem conhecimento suficiente, mas sufoca esse conhecimento, porque não deseja reconhecer, porque não deseja aceitar as verdades absolutas de Deus reveladas para a sua criação. O homem quer tirar Deus do seu caminho de todas as formas. Ele quer eliminar Deus do pensamento. Ele quer eliminar Deus da sua vida. Ele quer banir Deus completamente da história. E por isso, o homem deixa de glorificá-lo por quem ele é. O homem deveria olhar para a criação e glorificar ao Senhor pelo esplendor, pela majestade, pelo seu poder, pela sua revelação na própria criação. Atribuir a criação ao acaso é blasfemar contra o Criador. É negar a sua soberania, a sua onipotência, o seu poder. É despojar Deus da sua majestade. É desentroná-lo do trono ao qual Ele criou, sustenta e governa todas as coisas. E o texto segue no verso 22 e 23, mostrando que apesar dos homens rejeitarem o Deus Criador dos céus e da terra, eles não conseguem viver sem os seus deuses. O ser humano é religioso por natureza. E no seu íntimo, ele clama por prostrar-se diante de algum ser superior. Não há como fugir desta realidade em todos os povos, em todas as culturas. Isso é uma realidade incontroversa. E de fato, se não se adora o Deus verdadeiro, certamente se buscará e se fabricará deuses falsos para prestar a sua adoração. Agostinho certa vez disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansarmos em ti. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus soberano, para descansar os nossos corações neles, para sermos governados por Ele e para buscarmos a glória dEle. Aqueles homens que se achavam os mais sábios eram na realidade os mais bobos idólatras. A idolatria, de uma forma bastante simplista, é nada mais, nada menos que uma rebelião contra Deus. É nós colocarmos algo no lugar que pertence somente a Deus. É substituir o Deus incorruptível por criaturas corruptíveis. É prostrarmos diante de obras feitas por mãos. É perverter o culto divino ao Senhor. É nos rebelarmos. É a criatura se rebelar plenamente contra o seu Criador. Milhares e milhares de pessoas estão completamente inebriadas pelo pecado e prostradas diante de esculturas e de imagens, onde cultuam, onde se prostram, onde adoram, onde reverenciam. Mas a igreja do Senhor não são apenas as imagens esculpidas pelas mãos que têm dominado os corações. Como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitos ídolos estão sendo gerados em nossos corações, que não são feitos de imagem de escultura. A busca pela felicidade a todo preço tem se tornado um ídolo para a nossa geração.
A busca desenfreada por dinheiro, a ganância, as satisfações sexuais, o desejo de se destacar, tem roubado muitos corações, tem aprisionado muitas pessoas, que tem erigido altares, muitas vezes por coisas legítimas, que se tornaram ilegítimos, porque tomaram a primazia de Deus em suas vidas. E a resposta de Deus ao caminho perverso escolhido por homens pecaminosos é indicados nos versos seguintes. E ele fala que os homens que Deus entregou, tais homens a imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração. Deus deixou o homem seguir os seus próprios desejos. Deus deixou o homem seguir a sua própria vontade. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que o homem é bom em sua essência, e o mal permeava as engrenagens sociais que influenciavam o homem. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele rechaça essa teoria de que o homem é naturalmente bom. À luz das Escrituras, nós percebemos que o homem é mau, que ele é corrupto, que ele é depravado, que ele se rebela contra a sua criação. Mas as pessoas não querem ouvir essa verdade. As pessoas não querem ouvir acerca de um Deus irado contra a impiedade da humanidade. A punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus próprios corações. E no verso 25, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala acerca do problema da humanidade, não na falta de conhecimento, mas na rejeição das verdades de Deus que haviam sido reveladas. E no verso 26, o texto segue dizendo que Deus os entregou às paixões infames, onde as mulheres passaram a se relacionar com as próprias mulheres, onde os homens passaram a se relacionar com os próprios homens. E meus irmãos, um dos juízos mais severos de Deus é dar ao homem aquilo que ele quer, o que o seu coração pecaminoso deseja. Ele entregar a humanidade a si mesmo, de ladeira abaixo, sem intervir e nem frear a maldade da humanidade. A prática do lesbianismo era uma relação sexual entre mulher e mulher, era comum, estava se tornando comum. Mas, igreja do Senhor, as mulheres sempre foram as guardiãs da moralidade. Quando se percebe que até as mulheres estão se corrompendo, é porque o nível de impiedade chegou a níveis altíssimos. O homossexualismo é uma negação total do mundo real. Ele refuta a possibilidade de continuação e ameaça a identidade das pessoas como fruto do relacionamento de um pai e de uma mãe. Nunca se viu, nas últimas décadas, uma fomentação, um incentivo em todos os setores da sociedade para aplaudir, para incentivar, para ensinar aquilo que é abominável diante de Deus. Aquilo que gera a ira santa de Deus. Existe um movimento orquestrado em nossa sociedade,
uma agenda global para perverter os nossos filhos e a nossa geração. Nós estamos sendo bombardeados. E como igreja do Senhor, nós não devemos temer de pregar a verdade, de confrontar o pecado, de ensinar aos perdidos. Pais, treinem seus filhos para serem homens de Deus. Ensinem a masculinidade bíblica. Os ensinem a ser homens de verdade. Homens segundo o coração de Deus. Masculinidade não tem absolutamente nada com machismo, com grosseria, com ignorância, com agir de forma rude e mal educada. É isso que a sociedade pós-moderna quer incutir, inserir nas nossas mentes, inserir e incutir nos nossos corações uma visão absolutamente distorcida do que de fato a masculinidade bíblica revela para os nossos homens. Ensinem seus meninos a serem homens, a serem homens de uma mulher só, a serem fiéis às suas esposas, a serem gentis, cavalheiros, mantenedores, protetores do lar. Estamos diante de uma geração fraca, onde os homens estão deixando de ser homem, de se comportar como homem e de agir como homem, segundo as Escrituras. Mas para isso, pais, nós temos de ser o referencial deles dentro das nossas casas. Como têm sido os nossos exemplos nos nossos lares? Será que eu e você temos governado o nosso lar como manda as Escrituras? Será que temos cuidado das nossas famílias? Será que temos amado as nossas esposas como Cristo amou a igreja? Será que você tem cuidado da sua esposa como o Senhor nos ensina? Será que nós temos nos movimentado, nos empenhado para suprir as necessidades financeiras, emocionais e espirituais do nosso lar? Pais, como tem sido o nosso comportamento com os nossos filhos? Estamos diante de uma geração neném. São jovens que não querem estudar, que não querem trabalhar, nem estudam nem trabalham. E está se achando isso normal. Nós, como igreja do Senhor, não podemos achar isso normal. Porque o ensinamento do Senhor é absolutamente contrário a essa verdade que o mundo quer fomentar. Pais, vejam as roupas que vocês têm comprado para os seus filhos. Hoje, infelizmente, e às vezes até dentro das igrejas, os rapazes andam, parecem umas menininhas. Uma geração afeminada, enfraquecida. Meus irmãos, é sério. Olhem as roupas que estão comprando para as suas filhas. Nós não podemos achar normal
que os nossos jovens sejam afeminados. Nós não podemos achar normal que os nossos jovens sejam frágeis, delicados, sem liderança, apáticos. Eu não consigo ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, como a geração que nós estamos vendo hoje. Pais, atentai para as vossas filhas, as garotas sensualizadas, menina de 10, 11 anos, vestindo roupas sensuais, provocativas, fazendo dancinhas pervertidas em TikTok e em rede social. Isso é abominável, isso provoca a ira de um Deus santo. Pais e mães, vejam quem são os amigos dos seus filhos, com quem eles têm se relacionado, com quem eles têm conversado, quais são os lugares que eles têm frequentado. Sejam guardiões da decência do seu lar. Atentai, meus irmãos, porque o mundo está completamente pervertido. É essa a realidade que o apóstolo Paulo nos apresenta. É essa a realidade que estamos vivendo. Eu não estou aqui para pregar moral, não. Mas o Evangelho, ele contém ética e a moral cristã. É inadmissível, pais e mães, me perdoem, olhar para uma filha especialmente e dizer: minha filha, tira essa roupa, que essa roupa não é para ir para a igreja. Se essa roupa não é para ir para a igreja, essa roupa não deve ir para canto nenhum. E o apóstolo Paulo, ao descrever o homossexualismo, ele aponta 7 características desse pecado abominável. No verso 24, imundícia, desonra para o corpo, paixão infame, antinaturalidade, contrariedade à natureza, torpeza e erro. É as Escrituras. Não importa o que estão falando, não importa qual é a agenda global, não importa a agenda da ONU 2030. O meu compromisso é com a verdade, o meu compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com as Escrituras, igreja do Senhor. Hoje em dia, a existência dessas perversões sexuais, aceitas por grande parte da sociedade, é uma marca terrível da ira de Deus sobre uma civilização, sobre um povo que se orgulha de seu caráter ímpio. Estamos vivendo num período onde a impiedade é motivo de orgulho para a nossa sociedade. É bem verdade que temos de nos levantar na autoridade das Escrituras para denunciar o pecado do homossexualismo, expondo as verdades da palavra de Deus, numa demonstração do ato de mais sublime amor para com as pessoas. Apresentá-las a verdade de Deus, a verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que garante a vida eterna em Cristo Jesus. Não devemos nos acovardar, não devemos omitir a verdade, não devemos tentar suavizar o Evangelho com medo de sermos rejeitados pelos ímpios. Agora, atentais, irmãos. O reverendo Augusto Nicodemos disse algo muito precioso. Entretanto, é um grande equívoco da igreja eleger a homossexualidade como o ápice de todos os pecados de imoralidade, como se fosse o único problema. Eu não estou aqui querendo relativizar, é um grande problema, especialmente pelo tempo em que estamos vivendo, pela fomentação, pela divulgação,
pela mídia, querendo normatizar algo que é antinatural e abominável diante de Deus. Nós precisamos chamar ao arrependimento todo pecador, não só quem está vivendo a prática do homossexualismo. Porque a igreja também não pode viver e girar em torno apenas desta temática. Nós temos de pregar a verdade. Nós temos de pregar todas as Escrituras. Nós temos de pregar em tempo e fora de tempo. Mas existem outros pecados que a Bíblia trata com o mesmo rigor que a homossexualidade. A prostituição, o adultério, a fornicação. E muito pouco temos ouvido e sido exortado acerca dessas práticas. É lamentável, meus irmãos, que a grande maioria dos jovens que fazem parte da igreja brasileira, eles possuem uma vida, jovens solteiros, eles possuem uma vida sexual ativa. Eles vivem debaixo da fornicação. Isso não é uma questão cultural, não é uma questão de hormônio, não é uma questão dos nossos tempos. Isso é uma questão de pecado contra Deus. Nós, para suavizarmos, queremos dar outros nomes a pecado. São os hormônios que estão em ebulição. Não, meu irmão, é fornicação, é pecado, é abominável diante de Deus. Jovens do Senhor, busquem ao Senhor, se santifiquem, sejam cada vez mais parecidos com Cristo, fujam da aparência do mal, tentem dia após dia vencer as tentações deste mundo, que são muitas. Mas lembre-se que tais práticas são odiosas diante de Deus. Não apenas para os jovens, mas muitos homens das igrejas estão vivendo uma vida de prostituição. Contratam garotas de programa, acompanhantes de luxo, onde mantêm relações promíscuas e extraconjugais. Quando não se relacionam extraconjugalmente com um colega de trabalho. Mulheres que se envolvem com mulheres casadas que se envolvem com homens. Mulheres casadas que mantêm uma relação extraconjugal com um professor, com um colega da academia, com um personal trainer. Não podemos ser hipócritas em apontar o pecado da homossexualidade e encobrirmos os demais pecados de imoralidade, a prostituição, a fornicação e o adultério. A igreja do Senhor é uma igreja santa, sem mácula. Nós temos de ser santos porque o Senhor é santo. Repito, não é uma questão de moralidade, é uma questão de buscarmos a santidade, porque assim o Senhor espera de cada um de nós. A decência moral atinge todos os relacionamentos com Deus, consigo próprio, com o próximo e com as nossas famílias. Do verso 28 ao verso 29, o Senhor vai falar tudo aquilo que é condenável a Ele.
em que essa humanidade está cheia de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, sem afeto natural, sem misericórdia. Igreja do Senhor, tudo isso provoca a ira de Deus. Nós, como cristãos, não podemos ter tais práticas. Nós não podemos ser maliciosos. Não podemos ser cobiçosos. Não podemos ser enganadores em nenhuma área da nossa vida. Nós não podemos ser arrogantes, mentirosos, caluniadores. Tá com disse-me disse, com fofoca no meio da igreja, com fofoca fora da igreja. Tudo isso é abominável diante do Senhor. Depois de descrever com cores fortes o estado de decadência da sociedade, o apóstolo Paulo faz duas afirmações ainda mais chocantes. Ele afirma de forma taxativa que os homens pecam conscientemente diante de Deus. As pessoas agem sabendo que estão erradas, agem sabendo que estão infringindo a lei de Deus, agem sabendo que estão em deformidade àquilo pelo qual o Senhor se revelou. E eles também aplaudem os que praticam as mesmas coisas. Um dos níveis mais baixos de degradação moral de uma sociedade é não apenas quando ela pratica o mal, mas quando ela pratica e fomenta, incentiva, aplaude o que as outras pessoas estão cometendo. E essa verdade, e essa realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tudo que se opõe aos valores cristãos tem sido incentivado, tem sido motivo de status, motivo de divulgação, motivo de fomentação. Mas como igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar com o presente século. Nós temos com muita sabedoria, com muito amor, dissipar as trevas com a luz da verdade, com a luz do Evangelho. E meus irmãos, nós temos de pedir muita sabedoria ao Senhor para os nossos dias. Nós temos de pedir muita graça para saber lidar com essas demandas, com uma sociedade completamente aversa aos valores do reino, com uma sociedade que nos tratam como fundamentalistas, fanáticos, porque cremos na autoridade das Escrituras Sagradas. Igreja do Senhor, Deus manifesta a sua ira dos céus sobre pecadores. O Deus de amor é o mesmo Deus que exerce e manifesta a sua ira contra a rebelião da sua criatura. Floresce em nosso meio as mensagens focadas apenas na necessidade, na cura, na prosperidade, nos pretensos direitos que nós temos de exigir diante de Deus. Quando olhamos o Brasil afora, os púlpitos massageiam o ego dos pecadores, tornam-se verdadeiros divãs de autoajuda,
onde dizem para uma plateia, muitas vezes eufórica, que o grande segredo está dentro de nós, que dentro de nós emana todo o poder para nos tornarmos imbatíveis e vitoriosos. Tudo isso porque perdemos a consciência do estado de rebeldia contra Deus em que o homem se encontra. Mas o apóstolo Paulo, ele não alisa não, meus irmãos. Ele apresenta esta verdade absoluta. Ele fala com todas as letras acerca da ira de Deus sobre pecadores. E ele fala que a criação de Deus é suficiente para nos tornarmos indesculpáveis diante de Deus. Por isso, meus irmãos, a urgência e a necessidade de pregarmos o Evangelho a toda criatura, pois toda criatura é indesculpável diante de Deus. É por essa razão que quando você sair daqui nesta noite, ou durante a sua semana, você deve com muito amor, com muita compaixão, apresentar o Evangelho em todos os lugares do seu ciclo social, do seu meio, apresentar a Cristo, apresentar a boa notícia do Evangelho, porque à luz das Escrituras, todos os ímpios estão debaixo da ira santa de Deus e estão caminhando a passos largos de uma condenação eterna. Não há salvação fora do Evangelho. E você que conhece esta verdade, você tem o dever e a responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo aos perdidos, aos ímpios e aos depravados. Uma segunda lição, meus irmãos, que aprendemos é que o coração humano é completamente corrupto e enganoso. Nós devemos orar ao Senhor para Deus abrir os nossos olhos para vermos o real estado do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos a facilidade e a destreza de enxergar o cisco no olho do irmão, mas não estamos vendo a trave que está nos nossos próprios olhos. Quem tem dominado os nossos corações? Qual o trono está entronizado nos nossos corações? Quem tem governado os nossos corações? Richard Baxter afirma que os nossos corações traiçoeiros nos enganarão, num momento ou outro, se não tivermos cuidado. Aqueles pecados que parecem estar mortos reviverão. Nosso orgulho, mundanismo e muita maldade corrupta farão brotar aquilo que julgávamos já ter sido arrancado com raízes de tudo. Quem domina os nossos corações? Será que nós temos tido esta capacidade de fazer, com muito temor e tremor, uma autoanálise acerca da nossa vida? Será que não existe ainda lampejos desse velho homem que está sob a ira de Deus em nossas vidas? Será que não temos ainda cultivado essas práticas que são abomináveis e promovem a ira de Deus sobre a humanidade? O pior ateísmo é aquele que professa Deus com os lábios, mas o nega por intermédio
das suas ações e através dos seus frutos. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? O reverendo Augusto Nicodemos disse que todo crente tem um ateu dentro de si, uma parte silenciosa que quer rejeitar Deus, ser autônoma e adorar a qualquer Deus que invente, fugindo da submissão a Deus. Como é fácil ter o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas como é desafiador tê-lo verdadeiramente como o Senhor que reina, dirige e governa as nossas vidas. É desafiador, meus irmãos. É desafiador porque nós temos de morrer todos os dias. Nós temos de ter uma disciplina espiritual para cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Nós temos de buscar ao Senhor em espírito e em verdade, para não sermos enganados pelos desejos pecaminosos do nosso coração. Deus manifesta a sua ira dos céus sobre os ímpios. O coração do homem é completamente corrupto e enganoso. E nós, como igreja do Senhor, não podemos normatizar nem consentir com aquilo que é abominável diante de Deus, mesmo que seja aceito em nossa sociedade. Não podemos. Nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos ser a luz do mundo. Nós devemos ser a igreja triunfante do Senhor, que zela, que prega a verdade. Mas tudo isso, meus amados irmãos, atentai bem no que eu irei dizer agora, que tudo que nós venhamos fazer seja permeado pelo amor de Cristo, que nós venhamos exortar em amor o pecador, que nós venhamos confrontar com compaixão o que está em plena rebelião contra Deus, que nós venhamos apresentar a verdade de forma inteligível, clara e objetiva, para que as pessoas possam compreender e que possam ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se, eu e você não somos o Espírito Santo. Nós temos o dever e o compromisso de pregar a verdade. Nós não podemos nos colocar numa posição de superioridade. Não. Nós somos pecadores, mas redimidos pela graça de um Deus bondoso, que olhou para nós, não viu absolutamente nada de bom, mas mesmo assim derramou da sua graça irresistível, alcançando os nossos corações e nos atraindo para Ele, para que nós possamos viver para a glória e louvor do seu Filho Jesus. Apresente a verdade, mas não agrida. Nós não temos o direito de agredir as pessoas. Nós não podemos desrespeitar as pessoas. Nós não podemos e não devemos agir como ímpios, sem compaixão, sem misericórdia. Isso não significa que nós não venhamos falar a verdade.
Porque a maior demonstração de amor que você pode ter com um homossexual, com um prostituto, com um fornicador, com um adúltero, é apresentá-lo à verdade que tem poder para transformar um coração impiedoso em um coração quebrantado, que se prostra diante de um Deus Santo e que é transformado pelo poder do Espírito Santo e que é transportado das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Eu concluo para o final dizendo, pais que aqui estão presentes, vocês podem estar vivenciando situações como essa. Todos nós podemos estar vivenciando situações na nossa família, onde olhamos para o que o texto fala e nós conseguimos encaixar plenamente algumas pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. Pessoas que perceptivelmente estão debaixo da ira de Deus, porque são ímpias, porque estão em plena rebelião contra Deus. Não abandone os seus filhos, não abandone os seus parentes, não abandone as pessoas que estão ao seu redor, porque elas estão inebriadas pelo pecado. Mas ore por elas, ame-as, mostre e demonstre o amor de Cristo através da sua vida. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Porque o Deus soberano, Ele pode agir soberanamente na hora que Ele desejar. E Ele pode alcançar nas pessoas mais improváveis. Quantos de nós aqui, meus irmãos, principalmente nesses períodos festivos, agora São João, que vimos pessoas tão estimadas que já foram da igreja até, que estão vivendo uma vida de orgia, estão vivendo uma vida de depravação, que estão distantes dos caminhos do Senhor, que se desgarraram dos pastos, do rebanho do Senhor. Nós não temos de olhar para essas pessoas com olhar de repulsa, de abandono, de desprezo, mas olharmos com olhar de graça, com olhar de misericórdia, sem negociar a verdade, confrontando com o Evangelho, para que essas pessoas sejam impactadas pelo poder de Cristo Jesus e retornem à sua sã consciência e possam retornar para a igreja, retornar à sua caminhada com Cristo Jesus. Toda a humanidade está sob a ira de Deus. Por isso toda a humanidade precisa de salvação. Nós não precisamos de sábios, nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de coaches, nós precisamos de um Salvador real, porque estamos sob a ira real de Deus contra a impiedade. É disso que nós precisamos, igreja do Senhor. É essa consciência que nós devemos ter. E acerca da ira de Deus, R.W. Pink, mais uma vez ele diz: atentai, os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram. E como é terrível aquela ira de quem foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo, ou devolver a ofensa recebida. Não. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, Ele não será revanchista, mas exercerá o seu pleno juízo contra os ímpios.
Como está a nossa vida diante do Senhor? No dia do juízo, a sentença eterna de Deus será apenas como esta: continue os injustos fazendo injustiça, continue os imundos a se sujarem. A penalidade eterna do homem será experimentar eternamente os resultados do seu abominável pecado e da sua deliberada e contínua rebelião contra Cristo. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que o texto fala sobre o tratamento radical aplicado por Deus contra o mal acerca da depravação humana. O texto diz no verso 27 que recebem de si mesmo a merecida punição do seu erro. Mas, igreja do Senhor, é oportuno lembrar que essa medida para aqueles que recusam valer-se da graça do Senhor ofertada mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles que recusam, aqueles que rejeitam. Portanto, essa situação de caos, de depravação, de rebelião total, ela tem jeito. Porque o Deus que se ira contra a impiedade e a injustiça é o mesmo Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É nessa convicção, meus amados irmãos, que nós devemos descansar o nosso coração. Porque de fato quem está em Cristo Jesus não está mais sob a ira de um Deus justo e santo. Quem está refugiado em Cristo Jesus está seguro e pode descansar plenamente no seu Senhor. Nós podemos nos alegrar nele. Nós podemos festejar nele. A esperança da transformação da nossa sociedade, ela não está em avanços sociais, econômicos, no desenvolvimento tecnológico. Tudo isso é apenas paliativo, meus irmãos. É a mesma coisa de nós tentarmos tratar uma infecção generalizada com um chá de camomila. É necessário, meus amados irmãos, um remédio para curar a metástase que está implementada em toda a humanidade. E este remédio que traz cura, que traz salvação, que traz transformação, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós nos apropriamos da graça do Senhor, mediante a fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos transformados verdadeiramente. Nós somos regenerados. Nós iniciamos um processo de uma caminhada de santificação, onde dia após dia nós estaremos enfrentando as lutas, nós estaremos enfrentando tentações, mas o Senhor estará nos fortalecendo. E dia após dia nós triunfaremos. Dia após dia nós estaremos mais parecidos com Cristo. Dia após dia nós nos alegraremos cada vez mais de vivermos para a glória do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, meus irmãos. Eu não sei em que situação você está. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso. Ele é um Deus perdoador. Arrependa-se dos seus pecados.
Arrependa-se da sua iniquidade, arrependa-se da sua impiedade, da sua depravação, e torne-se a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. E você que já fez isso, você que tem vivido e caminhado com Cristo, busque-o cada dia mais, santifique-se cada dia mais, para que de fato você possa viver a plenitude da comunhão com Cristo Jesus. Porque nada é mais prazeroso, nada é mais gratificante e nada pode promover a paz que só Cristo Jesus promove em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor de fato esteja entronizado nos nossos corações, que nós possamos de fato viver para o louvor e glória de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos ficar em pé.